Eu iria então dar início a esta sessão. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Lobo. A maior parte de vós já me conhece, até porque hoje é um dia de estar em casa. Este workshop está em Serpa, onde também estou sediado, onde tenho a minha atividade. Estou aqui também na qualidade, aqui não só de empresário, mas de vice-presidente da Confederação, e dar aqui as boas-vindas a todos os participantes nesta ação de formação. Portanto, esta ação de formação insere-se num protocolo que a Confederação Portuguesa das Pequenas, Micro e Médias Empresas realizou com o município de Serpa, em que se pretende estreitar laços e desenvolver uma relação de apoio mútuo às atividades. Por um lado, apoiar aquilo que a Confederação consegue aportar numa realidade nacional aos empresários, e por outro lado aquilo que estes micro, pequenos e médios empresários conseguem aportar à Confederação nos seus saberes, nas suas dificuldades, em que depois nós, sendo uma Confederação de alguma reivindicação e de algum movimento junto dos nossos governos e dos governantes em geral, tentamos traduzir naquilo que são as problemáticas reais das pessoas e das empresas, porque aqui falo das pessoas e das empresas porque muitos destes empresários são projetos de vida, são microempresários que no fundo se transformam a sua vida na sua empresa, e às vezes as linhas são muito ténues, ou seja, a vida pessoal e a vida profissional mistura-se muito, e é nesta necessidade muitas vezes que nós, portanto, através de uma reflexão mais prolongada, percebemos que existe uma lacuna muitas vezes, que é a própria capacitação ou entender o negócio. Portanto, quando digo entender o negócio, nem entender as coisas que se fazem, com certeza nas suas tarefas, qualquer um de nós, empresário, sabe aquilo que faz. Depois as ferramentas de gestão, como é que o fazer melhor, otimizar a própria relação com diferentes entidades, aí é que notamos que existe alguma falta de capacitação, de análise, mesmo na relação, por exemplo, com um banco, negociação de um crédito. Todos nós já passamos por essas dificuldades. É nesse sentido, por um lado, de identificação, por outro lado, de tentar criar as ferramentas que possam ajudar verdadeiramente os empresários a superar estes problemas, foi desenvolvido este programa de formação. Este programa não é uma monossessão, portanto não é este workshop, este basicamente é o primeiro de vários. Aqui se poderão definir alguns objetivos e alguns caminhos a seguir. Para isso trouxemos a pessoa que vai fazer este caminho com todos nós, o Nuno Santos. O Nuno Santos é um especialista nesta área da formação e, portanto, o objetivo de hoje é termos aqui uma sessão para tentar perceber as dificuldades, encontrar caminhos e depois abrir a porta a novas sessões. Portanto, isto é muito simples, sendo que, aqui para terminar, a firma CPPME também realiza um atendimento junto no CADES, um atendimento ao empresário de 15 em 15 dias. Também os contactos do Nuno ficarão disponíveis para quem está inscrito e receberão os materiais desta sessão. E, portanto, será sempre uma porta aberta, estaremos sempre ao dispor para vos ajudar naquilo que for necessário, e para também ouvir as vossas preocupações e tentar encaminhá-las no melhor possível e no melhor local para a sua solução. Eu também, para não perder mais tempo, porque vocês inscreveram-se, todos estão aqui para esta ação, eu ia passar a palavra ao Nuno Santos, e o Nuno iniciaria a sua tarefa. Nuno, a sala é tua, como se costuma dizer. Tens o microfone desligado, Nuno. Tenho que ativar o som. Acho que estão-me a ouvir agora. Estou a ser ouvido? Sim, eu estou sem som, embora tenha ativado. Mas estás a ser ouvido. Estás a ser bem ouvido. Pronto, ok. Pronto, boa tarde a quem não cumprimentei ainda. Vamos lá ver se conseguimos ter aqui entre hora e meia
enfim, de uma boa comunicação, no sentido de que no final a gente diga assim, olha, valeu a pena estar a aturar aquele gajo, pá, desculpem lá o termo, não é? Porque, pronto, olha, valeu a pena e se calhar vai valer a pena. Portanto, isto, como o Duarte disse, isto é um pontapé de saída para algo que me compete a mim agora explicar-vos a partir de agora. Em primeiro lugar, enfim, isto é da praxe, não é? Portanto, vocês precisam de saber quem sou eu, quer dizer, ou pelo menos saber basicamente que áreas quais são as minhas áreas de competência. Portanto, eu sou diplomado pelo Instituto REFA de Amsterdã em Estudo do Trabalho e Organização Empresarial. Portanto, trata-se de uma instituição alemã que, se vocês quiserem na net, podem, enfim, ir mais fundo e perceber que está relativamente mal representada em Portugal. Porquê? Porque ela só está representada pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã e era suposto também, à semelhança do que se passa na Alemanha, ser representada também por estruturas ligadas ao trabalho. Portanto, aqui temos só uma estrutura única ligada ao emprego, não é? Portanto, ela na Alemanha é uma entidade que em 50% é detida pela Central Sindical Alemã, eles só têm uma, e também pela Central Patronal Alemã. Portanto, estão a ver, funciona quase como um centro de conflitos também, não é? Portanto, eles lá não têm o Conselho Económico e Social, um organismo deste tipo, vocês sabem, a Alemanha é uma federação de Estados, não é? E a REFA funciona quase sempre como o sítio em que os interesses de quem compra trabalho e de quem vende trabalho se encontram, vá lá, e se confrontam, muitas vezes, né, para encontrar soluções que têm a ver com ao fim e ao cabo, a economia do país. Né? Pronto, isto genericamente, depois se quiserem quadrilhar mais sobre a REFA, cá estamos, mas não viemos cá para saber da REFA. Né? Pronto, dito isto, qual é o objetivo, o que é que se pretende com a sessão de hoje? Portanto, o Duarte há bocado referiu que a CPPME criou um programa, ou pretende levar a cabo um programa de capacitação para a competitividade. Em primeiro lugar, porquê esta necessidade de capacitação? Ora bem, as necessidades são todas e mais algumas, não é? Vocês com certeza que também as sentem, não é? Eu também fui um pequeno empresário, por várias vezes, em várias empresas, não muitas, mas enfim, foram 4 ao longo da minha vida profissional e, portanto, sei bem os problemas com que me debati enquanto empresário. Não é? Talvez introduzisse a questão desta maneira. Eu costumo dizer que é mais fácil ser CEO de um banco ou de uma grande multinacional do que ser microempresário. É mais fácil porquê? Porque realmente nessas empresas as competências do CEO, de certo modo, estão muito delegadas num staff, digamos, multidisciplinar, que vai resolvendo os problemas. Tem o gabinete de estudos, tem o gabinete jurídico, tem a contabilidade, tem assessorias de todo o tipo, enfim. E normalmente ao CEO compete-lhe as grandes decisões, não é? E chamemos, enfim, as grandes intervenções em matéria de gestão, a aprovação de planos, a aprovação de relatórios, enfim. O pequeno empresário normalmente tem que saber de tudo um pouco, não é? Tem que saber muito, não é? De tudo, dito assim, não é? A estatística mostra, ou as estatísticas mostram que a esmagadora maioria das micro e pequenas empresas ao fim do segundo ano desapareceram. Portanto, à volta de 65%, mais coisa, menos coisa. E dessas, uma parte substancial, mais de metade, ao fim do quinto ano, já não existem também. Portanto, há aqui realmente uma grande rotatividade de criação de empresas que não corresponde a nenhum êxito ou nenhuma superação sob o ponto de vista comercial. É um problema que aflige-nos a nós, mas aflige, neste caso, aflige praticamente toda a Europa. Não é? Só que, e para vos falar com toda a franqueza, em Portugal as coisas estão um bocadinho
claro, tenho que me comparar com a Alemanha, é evidente que é o país que eu conheço melhor a este nível. Na Alemanha há, digamos, associativismo suficientemente forte por parte das micro e pequenas empresas que lhes permite ir superando determinado tipo de estrangulamentos do dia a dia. O que é que isto corresponde ao quê? Nós, em Portugal, também temos um organismo de representação dos interesses, não é? Sabem isso, não é? Que é o chamado Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social é um organismo de consulta e é um organismo permanente, portanto, faz parte dos órgãos permanentes do Estado português, em que os governos, em que se sentam quem? Em que se sentam as centrais patronais e as centrais sindicais, sabem isso, não é? Portanto, não estou a dar novidade nenhuma. É claro que isto serve para quê? Portanto, não sendo um organismo executivo, não é? nem legislativo, normalmente é um órgão de consulta do governo para aqueles assuntos mais delicados. E quando o governo tem uma intenção, vai a um determinado propósito, houve o Conselho Económico e Social, e se aquilo que sai do Conselho Económico e Social vai ao encontro das suas políticas, ele diz que é o governo que decidiu. Estão a ver? Quando não é, quer dizer, quando o Conselho Económico e Social entra em conflito com o governo ou tem uma perspectiva diferente, empurram a decisão para o Conselho Económico e Social, como tendo sido ele o responsável por, digamos, um certo tipo de alteração programática ou de planeamento. Portanto, é um bocadinho de batota, é usado conforme interessa ao governo em causa. O grande estrangulamento aqui reside no facto das micro e pequenas empresas não se considerarem, e é verdade, representadas no Conselho Económico e Social, muito menos no núcleo duro do Conselho Económico e Social, que é uma coisa chamada o Conselho Permanente da Concertação Social. Já ouviram este palavrão? O Conselho Permanente da Concertação Social, então, é um órgão do SES, do Conselho Económico e Social, ainda mais restrito a um clube, então, da CIP, da CAP, da Confederação do Turismo, da Construção, estou-me a esquecer de algumas, e as duas centrais patronais, as sindicais, a CGTP e a UGT. Então, quando nós, enfim, vemos um pequeno lugar de fruta num bairro, não é? Podemos dizer que o empresário responsável por aquele lugar de fruta está representado no Conselho Económico e Social pela mesma entidade que representa o continente. Estão a ver o paradoxo disto? Ora bem, alguém está mal representado, não é? Portanto, e não é o lugar de fruta, não é? Quem está mal representado, perdão, quem está mal representado é mesmo o lugar de fruta, porque quem está no Conselho Económico e Social está ligado realmente à grande distribuição e, portanto, o Conselho é uma elite, ao fim e ao cabo, não é? É uma elite, claramente. E, portanto, a nossa representação falha aí redondamente, coisa que na Alemanha não acontece. Na Alemanha, o pequeno comércio e a pequena indústria, não é? Estão representados também a nível dos organismos de consulta. Não é? Pronto. Dito isto, estou a trazer isto digamos, aqui porquê? Porque se nós tivéssemos acesso a verbas para capacitação, vou ser sincero, não é? Nós se calhar tínhamos programas muito bons, muito bem suportados, muito sustentados e muito muito evoluídos do ponto de vista temático e académico em relação às grandes áreas do negócio. O que é facto é que esse dinheiro, o dinheiro da União Europeia e do Orçamento Geral do Estado não chega às micro e pequenas empresas porque elas são, digamos, são atribuídas em exclusivo às entidades do SES. E a Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas já há várias legislaturas, não quero falhar, mas se calhar nas últimas 6 legislaturas, em todas elas temos candidatado a CPPME a entrar no Conselho Económico e Social e os que lá estão vedam-nos a entrar. Com a complacência dos governos, claro, não é? Isto é verdade e é confrangedor, mas pronto, é a situação que temos. E, portanto, nós se queremos capacitar os empregados, perdão, os empresários, temos que o fazer com
à custa enfim, do nosso fogo, da nossa capacidade, que, enfim, é muito limitada, naturalmente, mas tem que existir. Quer dizer, portanto, nós não podemos continuar no amadorismo, quer dizer, porque falemos verdade, quer dizer, se as empresas desaparecem é porque a esmagadora maioria delas não estava preparada realmente para o embate no mercado. Portanto, e a dita economia de mercado é uma economia altamente, digamos, cruel, que é a mesma lei do mais forte, e muitas vezes não é do mais forte, é daquele que consegue ir-se ajeitando, não é, nesta floresta de mudanças que vão acontecendo praticamente todos os dias. E, portanto, nós temos que avançar mesmo com processos de capacitação do micro e pequeno empresário, porque senão temos, enfim, ficamos com a sensação de que estamos a ser muito passivos na resolução dos problemas realmente dos nossos associados, neste caso do micro e pequeno empresário principalmente. Pronto, então o que é que eu pretendia? Este seminário realmente, vamos chamar assim, o webinar é um seminário via web, não é? O que queremos é passar-vos a ideia do que é que pensamos fazer relativamente à capacitação dos nossos associados. Pronto, é dito assim. Portanto, não vamos dar formação hoje não estamos num processo formativo, estamos num processo informativo e de sensibilização. E gostava que percebessem realmente que é distinto isto, não é? Portanto, não são definidos objetivos pedagógicos, não é? De maneira nenhuma hoje. Aquilo que eu quero é que de hoje para amanhã, quando avançarmos para os processos efetivamente formativos, não é? E pensamos entrar já no mês de janeiro, já a realizar alguns, então aí sim vocês saibam ou tenham a ideia do que é que levou à criação deste programa, desculpe o termo pomposo, não é programa, porque enfim, não é um curso só, são vários cursos, isto enfim, tem pode parecer um bocadinho complexo, mas tem uma sequência lógica, não é? E então é isso, quer dizer, portanto, o processo que vamos iniciar hoje então é um processo aqui agora é só informativo, não é? A partir daqui, se vocês quiserem, entraremos num processo formativo. Nesse processo formativo, o que é que ele traz, digamos, de diferente daquilo que temos assistido em Portugal? Ora bem, normalmente os esquemas de formação são esquemas de cima para baixo. O que é que isto quer dizer? Aparece um jeitoso ou uma jeitosa que sabe muito uma determinada área e vai passando competências, portanto, saberes e vivência de experiências para um grupo de pessoas no pressuposto de que no final elas estejam aptas à realização de determinado tipo de tarefa. Dito assim, enfim, uma forma muito sintética. Ora bem, aqui nós, face às características da CPPME, não podemos seguir uma trajetória dessas. E porquê? Porque a CPPME engloba micro e pequenas empresas de todos os setores de atividade. E, portanto, basta olhar para a lista das pessoas que cá estão hoje. Eu já agora vou aproveitar isto um bocadinho para, de certo modo, enfim, perceber um bocadinho melhor o que fazem, não é? Por exemplo, tenho a Rita Valadas e Manuel Valadas, do Burrico Dourada, de apóstrofe Dourada, que eu imagino que seja uma empresa de alojamento, é assim? Alojamento local, é verdade? Boa tarde, Nuno. Sim. O meu nome é Rita Valadas. Nós temos uma microempresa de alojamentos e experiências. Somos alojamento local, mas também animação turística. Pronto, está muito bem, Rita. Estou esclarecidíssimo, ok? Pronto, ótimo. Por agora dá, não se canse mais. Foi excelente, muito, muito bem. Depois, portanto, Panazeite, Tomé Panazeite, que é da Rural Organic. É uma empresa é a Ana que está em representação. É assim? Sou eu. Sim, boa não, tarde. desculpe lá. Boa tarde, não há problema. Pronto, a minha empresa é uma empresa muito recente, eu estava em nome individual e passei isto para a empresa, é uma empresa sobretudo agrícola. Sim. Mas sim. Produção agrícola? Produção agrícola, tanto florestal como animal. Florestal e animal.
Pode-me dar só uma ideia do florestal, o que é? Na parte florestal é mais frutícola, na parte do figo da Índia. Figo da Aham. Índia e medronho. E Está muito bem. da parte animal é a criação da ovelha campaniça em linha pura, tudo em biológico. Portanto, a parte... Está ótimo, ótimo, ótimo. Muito bem, muito obrigado. Tá, estou esclarecido. Depois Francisco Gemas, da Gemas e Lifor Limitada. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou ligado ao mundo da restauração, tenho café e tenho bar, e brevemente terei restaurante também. Boa. Pronto, muito obrigado. Portanto, e já agora trabalha aonde? A sua área de negócio está Vila Verde estabilizada? Vila Verde Ficado. Mesmo encostado aos espanhóis, não é? 4 km. Sim, senhora. Depois temos a Patrícia Cavaco, que não está, imagino eu. Não está. Que é da Apicerpa, que é Mel. Irina Vicente também não estará. Daniel Veiga, tampouco. Depois, Elaine Cristina Gomes Lima, Samarino Pizzaria, isto é óbvio. Ana Paixão. Ora, Ana Paixão, aqui está. Portanto, eu estava a ler mal, é Varela e Paixão Limitada. Então, Vareia. qual é o vosso... Como? Vareia. Vareia, desculpe lá, Vareia, isto está Vareia. tão pequenino, a minha impressora, estou na poupança de toner, né? E então, quero desculpar. Então, qual é o negócio? Conte-me lá, rapidamente. O fabrico de pastelaria artesanal. Pastelaria artesanal, ok. Em Serpa ou nem por isso? Serpa. Serpa mesmo, tá. Nós normalmente ligamos muito Serpa ao queijo, não é? Enfim. E nós produzimos as queijadas de Serpa, que é também como subproduto do queijo. Boa. Muito bem. O Bruno Jacó Gonçalves dos Santos não estará. Eduardo Silva também não. Pomares do Sol, Paulo Amante também não. Houve alguém que eu não tenha chamado e que esteja presente? Está um Eduardo, não sei se será o Eduardo Silva. Temos um Eduardo presente. Pronto, ele não está na minha lista, mas Eduardo, já agora, força, não é? Está, Eduardo? O Eduardo se calhar não consegue falar porque não clica no microfone. Sim, agora já clicou. Eduardo? Sim, Eduardo? Não está. Pronto. De qualquer maneira, vamos então, eu vou passar um PowerPoint para melhor nos entrosarmos então no objetivo informativo que queremos levar por diante. Eu vou compartilhar. Já agora, antes, Sim. Há pouco tínhamos uma outra presença que estava identificada como POS1, que corresponderá eventualmente à Helene Gomes Lima, uma vez que é uma pizzaria e provavelmente teve que se ausentar, não sabemos se voltará ou não a estar online. Okay? Pronto. Então vamos lá. Ver se consigo então passar-vos a ideia do que é que se pretende. Eu estou a escolher aqui um fecheiro. Não sei se está a passar. Jerónimo, apareceu alguma coisa? Sim, Jerónimo? Sim, já está em modo de apresentação, inclusive, portanto já está... Pronto, muito bem. Então, a sessão de hoje então, é uma ação de sensibilização, portanto, isto é, enfim, lá está o nome do programa, capacitação para a competitividade. A competitividade porque é o paradigma que temos na economia de mercado, é que normalmente não somos os únicos no nosso negócio, não é? Num determinado espaço, não é? Temos que competir com alguém, temos que disputar mercado, normalmente é dito assim.
um modelo económico, saberão, enfim, toda a gente sabe, é o chamado modelo económico sustentado no crescimento económico. Dá para pensar até quando o crescimento, não é? Portanto, tudo aquilo que nasce, enfim, morre, não é? E por mais que cresça, quer dizer, enfim, há uma altura em que tem que deixar de crescer, não é? Portanto, nós estamos a partir do pressuposto, é um modelo começa a ser posto em causa, é evidente, não é? Porque ao longo dos anos cada vez é maior a diferença entre povos, não é? E entre níveis níveis económicos, não é? Portanto, a distância entre ricos e pobres cada vez é maior, cada vez a riqueza está concentrada em menos pessoas, não é? Isto é preocupante, ainda por cima, num planeta que está a correr sérios riscos, não é? de sobrevivência, não é? Portanto, talvez fosse a altura, isto é uma mensagem que eu deixo, é evidente, de repensarmos um modelo de desenvolvimento. Mas pronto, dito isto, e ainda estamos na competitividade, e qual é a ideia? A ideia é que quando nós optamos por criar uma empresa, estejamos à altura dos desafios que nos são colocados, ou pelo menos possamos competir de forma a que o nosso negócio consiga criar raízes enfim, e florescer, não é? Dito assim. O propósito é este. Portanto, agora, se nós formos suficientemente, se nos conseguimos insinuar junto de vocês o suficiente para que venham a gostar deste programa, a ideia é que a seguir possam frequentar então uma parte formativa realmente ligada à capacitação. E então essa parte passa por basicamente duas fases, não é? Uma fase que nós designamos por formação global, e neste caso são workshops presenciais, portanto, neste caso um workshop por participante, portanto, em sessões de 10 a 14 participantes com a duração de 3 horas. Aqui sim tem que ser mesmo presencial, né? É incontornável, porque são workshops muito práticos, muito operativos, não é? Portanto, pelo método, digamos, expositivo, não conseguimos lá chegar. Por muito bom que, enfim, há sempre situações na formação em que o expositivo tem limitações, é evidente, não é? E, portanto, é preciso fazer, e eu no final... Portanto, estes workshops, pelo menos os iniciais, vão ser feitos por mim. Eu tenho que ter a certeza no final que os 14 participantes, se assim forem, ficaram a saber aquilo que é importante que saibam, até porque esta formação global é uma formação que é igual para todos os setores de atividade. Repara, talvez, eu há bocado não saltei isto, o que esta formação para que vocês estão a ser sensibilizados, se resulta para qualquer setor de atividade, sabe? Faz pastelaria, como oficina de automóveis, como consultadoria, alojamento local, lazer, enfim. Porquê que é assim? Porque, de certo modo, aquilo que vamos fazer é criar nesta formação global uma metodologia de autoaprendizagem, com base nos saberes que vocês têm do vosso negócio, e de um processo ou de uma metodologia de reflexão sobre o vosso negócio. Eu não vou ensinar ninguém a ser pasteleiro, ou a ser empresário pasteleiro, ou a empresário de uma agência funerária. Quer dizer, não tenho essa pretensão, não é? Agora, se calhar, haverá formas de raciocinar e de pensar sobre as diferentes vertentes do negócio, de forma a que, e essas vertentes estão sempre praticamente presentes, algumas estão sempre presentes em todo o lado, como, por exemplo, custos. Há alguma empresa que não tenha custos? Não há, não é? Se conseguirem saber alguma que não tenha custos, avisem, não é? Portanto, por exemplo, eu pessoalmente considero que uma boa gestão de custos é talvez a vertente temática mais importante do ponto de vista empresarial. Não quer dizer que não hajam outras, há outras, é evidente, já vamos ver, não é? Mas, por exemplo, quem não fizer uma boa gestão de custos, normalmente vai para o charco, quer dizer, desculpem lá a expressão, porque por muito que se venda, não é? Se realmente se gasta dinheiro a mais ou mal gasto, não é? Até há aquele ditado que
que o pobre não é o que ganha pouco, mas aquele que não sabe gastar. Portanto, é um bocadinho isso, não é? Enfim, tinha muito que se lhe diga coisas deste género, mas enfim, não viemos cá para isso. De qualquer maneira, nesta formação global, então, é o vosso negócio que vocês vão usar para, de certo modo, se capacitarem. E, portanto, é uma metodologia que pode trazer algum acrescento, se calhar não estarão habituados a ela, não é nada complexo, nada, até porque, ao fim e ao cabo, é o vosso negócio e vocês conhecem. Estou a partir desse pressuposto, não é? De certo modo vão fazê-lo de uma forma mais organizada, assim, à boa maneira alemã, não é? Vão se calhar refletir de uma forma não habitual sobre as vertentes que estão ligadas ao vosso negócio. Ok? Dito assim. Depois desta formação global e dela ter sido, de certo modo, participada por vocês, então entrar-se-á numa outra formação, que é uma formação temática, em função de quê? Daqueles assuntos que vocês consideram que são os mais sensíveis para o vosso negócio. Portanto, não vamos ser nós a dizer o que é mais importante para o vosso negócio. Ok? Isso vocês saberão até pelas chamadas necessidades de formação que têm. Se sabem pouco de fiscalidade, se calhar será necessário que frequentem alguma formação ligada à temática da fiscalidade. Não é? Eu, por exemplo, vou buscar uma agora, assim, um bocadinho à solta, não é? Questões ligadas à segurança e saúde no trabalho. Não é? O empresário é obrigado a ter, ao fim e ao cabo, as mesmas valências em matéria de prevenção que tem uma grande empresa. Não é? Só que ele pode reservar para si, por ser uma pequena empresa e, portanto, de recursos limitados, pode reservar para si algumas áreas de intervenção para si, empresário, áreas de intervenção na área da prevenção, desde que frequente determinado tipo de formação. Estão a ver que a ACT reconhece, não é? É claro que isto dito assim parece-me simples, a gente faz essa formação da ACT e ficamos capacitados. Não, infelizmente não é assim. Portanto, nós também, e infelizmente, repito, já vivemos o suficiente para perceber que a formação neste país não tem servido para capacitar ninguém. Quer dizer, de uma maneira geral, a formação tem servido para algumas empresas de formação, não é? E algumas entidades ligadas à formação e pessoas ganharem dinheiro, enfim, fazerem negócio. Não é? Infelizmente é assim, a começar desde logo pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. O Instituto de Emprego e Formação Profissional tem a dar formação, não é? Aos futuros profissionais, normalmente recém-licenciados, sem experiência nenhuma, não é? A dar cursos de natureza teórica, sem nenhum tipo digamos, de contrapartida prática ou operacional, não é? E, portanto, o que se está a fazer é gastar as verbas da União Europeia para a formação e pouco mais do que isso. Até as escolas secundárias estão a fazer formação profissional. Não é? Eu tenho um cunhado meu licenciado em Direito que está a dar, já não me lembro o que é informática, uma coisa assim, não é? Enfim, do ponto de vista profissional, o que é que ele sabe de informática? Ele sabe a mesma coisa que eu sei, sou um simples utilizador de alguns programas de informática, mas não estou qualificado e habilitado a dar formação na área da informática, como é lógico. Não é? Portanto, em síntese, o que nós vos propomos é que vocês, sabendo o que sabem do vosso negócio, frequentem então o curso de formação global, para a partir daí também perceberem o que é que vos está a fazer mais falta para se sentirem mais à vontade no vosso negócio propriamente dito, nas várias vertentes do vosso negócio, não é? Nas vendas, nas compras, no planeamento, o que for, não é? Pronto. Então, estamos em condições de, enfim, creio que expliquei o que era este programa. O programa, na prática, é esta formação, a formação global e a formação temática. Tudo o resto é preparação para isto, vá lá, não é? Inclusivamente esta sessão de sensibilização. Portanto, o objetivo desta sessão, agora, o que estamos a frequentar, é tentar que vocês reconheçam as vantagens em frequentarem a formação global prevista no programa Capacitação para a Competitividade promovido pela CPPME. Isto é, eu terei cumprido bem o meu papel, ou terei atuado bem, se conseguir que vocês, em janeiro ou fevereiro, por aí, não é? Ou março, inclusivamente, venham a frequentar um workshop presencial, a realizar, em princípio, em Serpa, é evidente, não é? Com a duração de 3 horas, em que vocês, no final, ficarão realmente mais capacitados
aí sim, a usar um determinado tipo de ferramenta que pode ser e muito importante para determinado tipo de diagnósticos a nível da vossa empresa. Um dos problemas que nós temos a nível da gestão das micro e pequenas empresas é a falta de tempo. Vocês sabem muito bem o que é isto, de certeza absoluta, porque são micro e pequenos empresários. Não temos tempo, levantamos cedo, deitamos tarde, estamos o dia todo ocupado com coisas do arco da velha muitas vezes, não é? Chegamos a casa com a cabeça tamanho do melão, não é? Porque cansados, é evidente, não é? E todos nós temos limites, e muitas vezes queremos descansar, temos dificuldade em descansar, e portanto, é isto, quer dizer, portanto, o ser micro e pequeno empresário é realmente muito duro, não tenho dúvidas a esse respeito. Portanto, esta formação global pode ser uma boa ajuda para que vocês não percam muito tempo a pensar, quer dizer, vos faça pensar de uma forma organizada, mas não muito duradoura, porque vocês têm tempo, necessitam de tempo para outras coisas, não é? Para, muitas vezes até, quantas vezes é o próprio empresário que está completamente dentro do processo produtivo. No caso industrial, por exemplo, não é? Também faz, está lá, não é? Portanto, não está só a gerir, não é? Portanto, está a gerir, está a fazer, não é? E às vezes a vender, e outras vezes, enfim, pronto. Não tem as tais assessorias que o CEO da Auto Europa tem, não é? Sabem já agora como é que eles chamam na Auto Europa, como é que se chama o CEO de lá? É a Rainha de Inglaterra. Chamam-lhe Rainha de Inglaterra porque praticamente a única coisa que ele faz é uma figura de representação, corta umas fitas, recebe o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, e de resto tudo vem por alinhamento da empresa mãe em Wolfsburg, vem por alinhamento para cá, só tem que cumprir, enfim, é a Rainha de Inglaterra, é isso mesmo. Portanto, não tem um papel ativo nas decisões fundamentais. Pronto, portanto, se no final desta formação vocês, enfim, ficarem aliciados, entre aspas, para frequentarem o curso de formação global, eu digo que, pronto, olha, resultou, não é? Se não, olha, não resultou, pronto, paciência, porque também temos que encarar essa possibilidade. Pronto, eu agora vou então dar-vos um lamiré sobre o que é esta formação global, dita assim. Não é? Em primeiro lugar, temos que entrar aqui com, enfim, uma taxonomia, desculpa, um sistema classificativo, vá lá, não é? Que é fundamental, que é quais são os fatores de competitividade, que fatores de competitividade é que há. Portanto, a competitividade é um termo muito complexo, ao fim e ao cabo, é um mix de muitos fatores, não é? E, neste caso, eu dividi os fatores de competitividade em função de quê? Em função da nossa possibilidade de os trabalhar, isto é, de interferir com eles. E lá há questões do vosso negócio em que vocês podem interferir, não é? Outros não conseguem interferir. E então, aqueles que vocês conseguem interferir, eu chamo de fatores dinâmicos, ok? Os dinâmicos são aqueles que vocês, melhor ou pior, conseguem fazer determinado tipo de alianças. Por exemplo, eu pus aí, de uma forma quase aleatória, praticamente aleatória, 15 fatores dinâmicos de competitividade. Alianças estratégicas, portanto, o que é isto? Enfim, eu a seguir explicarei melhor, mas ou posso explicar já. Alianças estratégicas são acordos, digamos, formais ou informais com outras entidades para além da nossa. Entidades ou pessoas, entidades no sentido de pessoas, sejam elas coletivas, sejam individuais. Isto é, eu, por exemplo, faço um acordo de cavalheiros com 2 ou 3 fornecedores muito importantes que eu tenho, por exemplo. Ou 2 ou 3 clientes muito importantes que eu tenho. Percebem? Ou até concorrentes, não é? Concorrentes ou, muitas vezes, falsos concorrentes. Por exemplo, se eu tenho uma pastelaria em Serpa, não é? E se faço doces muito bons, eu não estou a competir com a pastelaria Aliança no Porto, não é? Ou a pastelaria Cunha, por exemplo, que é uma famosa do Porto, não é? Não estou a competir. Estamos no mesmo ramo de atividade, mas por que não eles lá terem um doce que é meu e vice-versa, quer dizer, e eu ter em Serpa doces da confeitaria Cunha, não é? Pode vir a ser bom, não é? Portanto, estas alianças cada vez se mostram mais necessárias
sendo que aqui a escolha tem que ser muito, muito cuidadosa, não é? Porque às vezes há alianças que calham mal também, não é? Portanto, costuma-se dizer que só nos enganam as pessoas em quem nós confiamos, não é? E, portanto, às vezes também passam-nos a palheta, não é? Isto é, ficarem com know-how e depois darem-nos facadas nas costas. Mas, enfim, eu sou muito defensor de, principalmente a nível do pequeno e médio negócio, que as alianças são muito importantes. Depois, o capital humano, portanto, o capital humano é fundamental, as pessoas com quem que incorporamos na nossa empresa, não é? Depois, a confiabilidade, portanto, nós para o exterior temos que dar uma ideia de confiabilidade, não é? Não há dúvida, quer dizer, os meus clientes têm que acreditar em mim, não é? Porque senão, quer dizer, cada vez que eu faço um fornecimento, não é? Seja de um serviço, seja de um produto, eles têm que o mandar analisar para não se envenenar, é uma coisa que vale. A gente vai a uma pastelaria, quer comer um pastel, não quer ter uma gastrite como o Cristiano Ronaldo, não é? Portanto, a confiabilidade é isso, o conhecimento. Claro que sim, o know-how, vocês têm que conhecer o vosso negócio, quanto melhor o conhecerem, melhor para a empresa, seguramente. Depois é que está o custo, deve ser visto como gestão de custos, não é? A gestão de custos entre nós está muito mal tratada, quer dizer, portanto, eu digo isto quase sempre aos meus alunos, porque eu não sei, sinceramente, eu gostava de ver alguns programas, e já vi alguns programas de gestão das nossas escolas, estou-me a referir a faculdades, e realmente o assunto é muito, muito mal tratado. Portanto, confunde-se muito custo com despesas e coisas deste género. O custo não é mais do que um consumo de bens ou de serviços convertível em moeda, não é? que são, digamos, necessários ao funcionamento da minha empresa. Sendo que, por exemplo, quando eu digo quanto é que custa, qual é o custo de 30 toneladas de farinha, por exemplo, não é? Ok? O que é que me vão dizer? Vão-me dizer, por hipótese, não é? 150 mil euros, desculpa lá, não é? Pronto, ou 5 mil euros. 5 mil euros, o que é isso 5 mil euros? 5 mil euros é custo unidade de peso. Não é? Percebem? O custo não será despesa se ele estiver associado ou à quantidade ou ao tempo. Quando eu digo que o meu custo é de 30 euros por hora, isto é um custo. Mas se eu digo que o meu custo é 30 euros, isto não é nada. Pode ser uma despesa, pode ser uma coisa qualquer. Agora, custo não é. Não é? O custo reporta sempre a um consumo. E depois as empresas têm que se estruturar, não com base na contabilidade, a contabilidade é importante, mas a contabilidade, digamos, existe mais como ou tem existido mais como um requisito legal para efeitos do fisco, do que propriamente como um auxiliar da gestão. E não pode ser assim. Portanto, a contabilidade tem que estar ao serviço da gestão, de forma a que vocês tenham em tempo útil informação sobre a situação financeira, as vendas, as compras, os impostos pagos ou a pagar, enfim, as vossas rentabilidades, enfim. E normalmente, aquilo que eu tenho visto a nível do micro e pequeno empresário é que tem uma atitude muito passiva em relação à contabilidade. A contabilidade apresenta resultados, ele normalmente não os sabe interpretar bem, quem lhe fornece os dados muitas vezes também não sabe bem o significado dos dados, porque, enfim, ele faz a contabilidade não só daquela empresa, como mais de, se calhar mais de 30 ou 40 empresas, não é? E portanto não conhece o negócio em si, e é muito importante que vocês dediquem um bocadinho, e lá está, isto é claramente para mim uma área temática depois do curso global, uma formação temática sobre os custos, não é? Em que os custos existem para quê? Para a gente tentar pô-los a zero, não é? Era bom, não é? Portanto, porque o lucro resulta realmente da diferença entre a faturação e o total de custos, não é? Os custos totais. Portanto, me interessa muito que, digamos, esta diferença seja, o custo, vá lá, seja tão baixo quanto possível, é lógico, não é? Sem comprometer outras coisas, como por exemplo a qualidade, não é? Depois, a seguir tem flexibilidade tem a ver com, digamos, as empresas hoje têm que ter algum tipo de margem de risco,
não é, para situações típicas, não é, ou atípicas, perdão, que é, por exemplo, um cliente, bom cliente, que aumenta ou quase duplica uma encomenda para um determinado período. Não é? Será que eu vou-lhe responder que não? Não é? Ou será que eu devo estar preparado ou ser capaz de satisfazer uma encomenda que não estava prevista, por exemplo? Não é? Seja em termos de quantidade, seja em termos de produtos afins, ou que, enfim, olha, eu queria as bolas de Berlim, mas eu tenho comprado sempre sem creme, mas agora quero com creme, pode fazer umas bolas de Berlim ou não pode fazer? Eu tenho que ser suficientemente, ou devo ser, ou se eu quiser sou, se não quiser não sou, é evidente, por isso é que eu volto a dizer, este programa de capacitação, vocês é que vão tomar as decisões, não estejam à espera que eu vos diga, não, põe o creme nas bolas, não é? Não, vocês é que vão, depois de analisarem tudo, vão chegar à conclusão se vale a pena ou não pôr o creme nas bolas. Depois, a inovação, sim, portanto, hoje em dia, o processo de inovação, a melhoria contínua é fundamental, quer dizer, não só a nível dos produtos ou serviços vendidos, mas também inovação a nível do próprio modelo interno da organização também, não é? Portanto, quando as empresas param a este nível, regra geral, quase geral, começam a ficar para trás, não é? Portanto, temos de estar muito atentos às necessidades de inovar. A qualidade aqui, o outro fator dinâmico que aqui está, a qualidade deve ser entendida em sentido restrito, não é? Em sentido lato, a qualidade é tudo, vai lá, não é? Portanto, há aquelas empresas de certificação de qualidade, não é? ISO 9001, 2015, normalmente é o ISO que está em vigor agora, e querem reduzir tudo a qualidade. Tudo é qualidade, é curioso, não é? E é um belíssimo negócio, não é? Portanto, a qualidade. Um negócio para quem vende essa certificação, não é? Os que pagam normalmente não se sentem bem, não é? Mas muitas vezes não há alternativa. Por exemplo, quem for fornecedor ao Estado, eu já fiz parte de uma empresa em que fornecíamos ao Estado um serviço, não é? O Estado obrigava-nos a ser certificados pela ISO 9000, nessa altura não era 2015, era 8, acho eu, não é? Uma coisa assim, ou 7, 8. E então nós estávamos a pagar avensas, não é? E certificações que achávamos que eram um custo desnecessário, quer dizer, não ia contribuir nada a nosso favor, a não ser cumprir o requisito em relação ao Estado para que pudéssemos fornecer esse serviço. A rapidez é outro fator dinâmico que depende em grande medida de nós, enquanto empresários. O que é a rapidez? É o intervalo de tempo entre uma encomenda e a satisfação dessa encomenda, que é ótimo, que, enfim, o ideal era que fosse 1 segundo, não é? Ainda hoje está a procurar fazer automóveis por estampagem, era porra que houvesse uma prensa, não é? Que ao bater no molde desse um carro, não é? Isso era muito bom, não é? Não pode ser assim e, portanto, as coisas podem demorar até bastante tempo, enfim, em processos complexos, como é, por exemplo, a construção ou a montagem do automóvel, essa rapidez tem limites, é lógico, não é? Mas, portanto, é de bom tom que possamos diminuir esse tempo, ou esse intervalo, porque ficamos mais competitivos. Se eu sei que o meu concorrente ao lado não é tão rápido quanto eu em princípio estou em vantagem, não é? Porque eu, enquanto cliente também gosto de rapidamente ter o produto que encomendei. O relacionamento com clientes é importantíssimo hoje, que é cada vez mais, não é? Este relacionamento muito sustentado numa base de confiança e de respeito também. Depois também a responsabilidade social. Hoje às empresas não basta, digamos, saber fazer, não é? Tem também alguma responsabilidade sobre o ambiente onde estão inseridos, a questão da qualidade do ar, das linhas de água, enfim, esgotos, coisas desse tipo, não é? Até poluição sonora, por exemplo, não é? Enfim. E, portanto, hoje as empresas têm que realmente respeitar um conjunto de compromissos sociais, dito assim, que normalmente se traduzem em mais despesa, é verdade, não é? Mas sem as quais é complicado ser competitivo, não é? Se eu tenho o melhor produto do mundo, mas estou a dar cabo de um determinado espaço, não é? Eu começo a perder clientes, com certeza absoluta, não é? Começo a não conseguir vender. Sistemas de controle também, portanto, pode haver negócios em que os sistemas de controle tenham que ser muito efetivos, não é?
às vezes tem que ser mesmo peça a peça, quer dizer, portanto, por exemplo, um automóvel, não é? Um automóvel, todos os automóveis são verificados como, diga, um a um, não é? Portanto, são testados um a um. Ora bem, nos pastéis de nata isto não é preciso, é evidente, mas se calhar valerá a pena em cada tabuleiro ou cada forno que é feito, experimentar um pastel, por exemplo, para ver se não há azar, porque se vendemos um cento de pastéis, digamos, a saber mal, por hipótese, desculpem lá o termo mal escolhido, não é? Eu posso estar a comprometer o meu negócio. Portanto, técnicas de organização, estas técnicas de organização, pronto, para quem tem a sua formação sustentada em conhecimentos ou em processos de organização alemães, é muito importante. Os alemães são realmente defendem muito estas técnicas de organização. A ideia é que nós realmente somos muito bons a desenrascar, mas somos maus a planear, não é? E somos bons a desenrascar porque realmente, como planeamos mal, não é? Não é planear mal, muitas vezes não temos tempo suficiente, ou metodologia suficiente, ou métodos próprios para organizar, porque a organização é feita para se ganhar tempo, não é para se perder tempo. E, portanto, tempo e não só, não é? E também diminuir custos, por exemplo, é através das técnicas de organização que eu posso diminuir custos, claramente. Depois, outro fator dinâmico que é incontornável nos dias de hoje, que são as tecnologias de informação e comunicação. Hoje em dia as empresas não se podem dissociar do digital, não é? Pronto, estamos metidos no digital até às orelhas, e não é só pela questão fiscal, quer dizer, portanto, por todas e mais algumas, convém-nos, enfim, ter equivalências também boas a este nível. Pronto, estes são os fatores dinâmicos, são os fatores dinâmicos? Não, são alguns dos fatores dinâmicos, assim é que é correto, porque outros haverá, e vocês, se repararem, tem aí mais, tem pontinhos, quer dizer que isto pode e deve ser feito no curso global, vocês irão pôr aí outros que não estejam aqui e que vocês considerem que são fatores dinâmicos ligados ao vosso negócio. Aqui estão 15, mas se calhar vocês com alguma facilidade juntam-lhe mais 5 ou 6 ou 7 ou 8. Estão a ver? Pronto. Os outros fatores são os fatores estáticos. Estes aqui nós já não têm uma importância muito grande no nosso negócio, mas nós aqui, a nossa capacidade de interferir nesses fatores já é muito limitada. A fiscalidade. Bem, eu na minha empresa, enfim, se eu tenho uma pequena oficina, eu posso alterar a fiscalidade ou as leis relacionadas com a manutenção alta? Não posso, quer dizer, não tenho poder para isso. Não é? Portanto, a justiça também, legislação, lá está, custos, eu estava a confundir a legislação com a fiscalidade. Fiscalidade de impostos, não é? Eu não mudo imposto nenhum, é evidente. Não é? Enfim, sozinho não sou capaz de o fazer. Aí, lá está, é aqui nos fatores estáticos que compete aos organismos de representação pressionarem os governos, aos poderes, no sentido de que os seus associados venham a beneficiar, por exemplo, nas questões de fiscalidade. Não é? Ora bem, mas isso, lá está, quer dizer, isto não se ensina aqui, não vamos ensinar isto é uma questão realmente de associativismo, não é? Portanto, lá está, e portanto foge à nossa vontade, embora a gente possa considerar que estamos a ser vítimas de discriminação, digamos, negativa em termos fiscais, não conseguimos sozinhos alterar isto. Portanto, os custos de energia também, né? Quer dizer, não temos possibilidades de alterar, acessibilidades, portanto, estas acessibilidades sejam físicas, sejam, por exemplo, a história do acesso à internet, por exemplo. Há sítios, enfim, eu tenho uma casa num sítio onde tenho muita dificuldade em aceder à internet. Não é? E porquê? Porque naquele sítio aquilo é diabólico, não é? Muito, muito complicado. Não é? Ora bem, se eu tenho ali uma empresa, complica um bocado, a situação fica complicada. Tá bem? Porque eu sozinho não consigo alterar, estou farto de fazer reclamações para as empresas de comunicações e não me ligam. Custos de comunicação também, acesso ao crédito, enfim. Portanto, há um conjunto realmente de fatores em que eu já não consigo interferir. Esses nós designamos fatores estáticos. Portanto, esses nós vamos pôr de lado. Portanto, isso depois será a tarefa de um dia da CPPME se conseguir entrar no Conselho Económico e Social, e vamos, no nosso curso global, lidar apenas com os fatores dinâmicos da competitividade.
aquilo que me pode tornar mais ou menos competitivo, ok? Aqui estou, portanto, estão aqui os 15, é evidente, quer dizer, portanto, de certo modo, já os passei, não vamos perder muito tempo com isto, portanto, nós estamos num processo de sensibilização, não é? Estes são os 15 que eu vos referi há bocadinho, sendo que eu no final ponho aqui um ponto de interrogação, isto é, vocês preparem-se para de hoje para amanhã incluírem, se vierem a frequentar o curso, o curso global, de incluírem aqui mais uns quantos que vocês achem que são importantes no vosso negócio e que não estão contemplados neste 15 aqui, ok? Porque isto depois é importante, verão para aqui. Ora bem, a ideia é, no nosso curso, eu agora vou fazer aqui desculpa, não, vou alterar um bocadinho o meu ecrã aqui. No meu curso, perdão. Agora está bem. Eu no final, depois de fazer o curso global, eu sou capaz de pôr aqueles 15 fatores dinâmicos por ordem de importância para o meu negócio. Estão a ver? Aqui está, eu usando um determinado tipo de metodologia, eu consigo dizer assim, olha, as tecnologias de informação e comunicação são o fator dinâmico mais importante para o meu negócio. Se eu, por exemplo, tenho venda com entrega em casa, não é? Hoje em dia é fundamental ter uma boa internet, é evidente, quer dizer, um site, se calhar, onde os clientes possam fazer encomendas e por aí adiante, e especificação de produtos e não sei o quê. Portanto, e então, pronto, isto foi tirado à sorte, isto é um exemplo como outro qualquer, é evidente, não está sustentado em nada, e então direi que o fator número 15, pronto, que era tecnologias de informação e comunicação, representa 10.1, porque eu usei uma metodologia de avaliação em que ele atingiu uma pontuação de 63,5. Ora bem, como é que eu chego a este 63,5? Vamos lá ver, não há nenhuma balança, nem nenhum aparelho de medição capaz de me dizer qual é o peso que a inovação tem no meu negócio. Não há, quer dizer, portanto, ou os custos, ou o capital humano, ou a confiabilidade, ou o relacionamento com clientes, não há. Nem todos, no negócio, nem todas as grandezas são mensuráveis. Outras são de natureza qualitativa. Só que, embora de natureza qualitativa, pode-me interessar eu hierarquizá-las, quer dizer, diferenciá-las em matéria de importância. Porquê? Porque, se calhar, dentre estas 15, haverá fatores dinâmicos de competitividade mais importantes do que outros para o meu negócio, volto a referir. Não é em sentido geral, não é? Ok? Pronto, dito isto, eu tenho um método, e esse método que eu quero passar-vos no tal workshop presencial, não é? Um método em que eu vou quantificar grandezas não mensuráveis, dito assim. Ok? Eu posso no que diz respeito a custos, custos concretos, custos objetivos, não é? Isso aí eu sei que o custo de energia é tantos quilowatt-hora, ok? Pronto, esse está quantificado, não é? Agora, a importância dos custos no meu negócio, não é? Eu se calhar não consigo quantificar, não é? Portanto, a importância não é propriamente o peso em termos económicos, não é? É a importância dele, não é? É mais importante o custo ou as tecnologias de informação e comunicação. No exemplo que aqui está, até não, quer dizer, os custos não é, portanto, enfim, isto podia ser um negócio em que os custos não são relevantes em matéria de competitividade. Por exemplo, eu estou muito bem situado em matéria de gastos, não é? Ok? Estou a comprar muito bem, tenho custos baixos e, portanto, não é com isso que eu estou muito preocupado. Estou mais preocupado com as tecnologias de informação e comunicação, por hipótese, ok? E, portanto, ora bem, esta tabela que aqui está, ao que chegou, não é? Depois de trabalhados os fatores, não é estática, isto é, ela se calhar é verdade para um determinado momento. No ano seguinte, se calhar, eu tenho que fazer outra tabela, ou devo fazer outra tabela. Porque, por exemplo, sei lá, por exemplo, as tecnologias de informação e comunicação, por exemplo, não estavam na posição número 1, mas por causa da questão da pandemia, por exemplo, não é? Em que as pessoas se habituaram a encomendar muito para entrega à porta, não é? Se calhar passou para número 1.
não é? Quer dizer, num ano estava numa posição intermédia, ano seguinte, porque as condições de mercado se alteraram, ela passa para a número 1, campeã, não é? Está no top, como se diz agora em bom português, não é? Em bom português está no top. Então, pronto, quer dizer, isto aqui, o construir uma tabela deste tipo, não é? Não é nada de muito complexo, pode-se perfeitamente ao fim de hora e meia, 2 horas, isto fica sabido, sabe-se fazer uma tabela deste género aplicada ao vosso negócio. Portanto, se eu estou em sala com 14 pessoas, é o máximo que em princípio o curso global possa ter, então eu em princípio terei 14 tabelas diferentes, porque os negócios são diferentes e portanto os fatores de competitividade também são diferentes, não é? Ok? Portanto, já agora vou introduzir um outro conceito. E que conceito é este? Então, eu posso, se calhar, por exemplo, nestes primeiros 7 fatores dinâmicos de competitividade, estão a ver? Portanto, que vai desde as tecnologias de informação e comunicação até aos fatores culturais, eles realmente são especiais, vá lá assim. Eu tenho que estar particularmente atento a estes 7 aqui, em especial aos 3 primeiros. Não é assim? Portanto, estes aqui, os 3 primeiros, tecnologias de informação e comunicação e a flexibilidade e as alianças estratégicas, eu posso dizer que são fatores críticos de competitividade. Eu estou a empregar um outro adjetivo. Estou a adjetivar crítico porquê? Porque se calhar um deles falha e o meu negócio falha. É tão certo quanto isto. Estão a ver? Os outros talvez já não tanto, quer dizer, ou então eu vou, não. Portanto, eu acho que a inovação, a rapidez, a qualidade e fatores culturais também são críticos. Muito bem, são alvo de uma atenção especial. É isto que se pretende, não é? Não são tratados como um sistema de controle, que no meu caso não tem relevância nenhuma, não é? Portanto, tenho que estar muito mais atento, até porque como tenho pouco tempo, não é? Eu tenho que privilegiar a melhoria e a racionalização dos que são os fatores críticos da competitividade. Apliquei-lhe agora este termo porque entre eles não são todos iguais, têm pesos relativos diferentes, não é? E haverá alguns que somente que se falharem o meu negócio não pode continuar. Bem, claro que seria um desperdício, enfim, de tempo, né? Nesta altura estavas a passar como é que isto é feito, porque vocês não ficavam a saber, com toda a franqueza, porque pelo expositivo não se chega lá, é preciso fazer, é preciso construir, não é? Portanto, nós levamos já folhas preparadas para vocês fazerem e depois fazem em casa, levam fecheiros para casa e depois em casa fazem, desde que tenham o Excel num computador, isto é elementar, não é? Vai lá. Dito assim. Então, nós podemos começar a ir digamos, à parte final da nossa conversa, digamos, da exposição. A conversa depois deverá continuar, não é? Mas na nossa exposição vamos começar a fazer algumas sínteses. Uma delas uma das características mais marcantes dos nossos dias é o ritmo intenso com que ocorrem as mudanças. Ora bem, eu aqui há tempos, este é o segundo webinar que faço sobre isto, foi feito um em Silves, e eu lembrei-me enfim, no tempo da outra senhora, portanto, ainda no tempo do fascismo, as ferramentas de planeamento assentavam sempre em planos quinquenais, a 5 anos, não é? Hoje em dia, os orçamentos gerais do Estado são feitos anualmente e muitas vezes são corrigidos ao longo do ano, mais que uma vez, vejam bem, quer dizer, porquê? Porque realmente o ritmo de mudança é de tal ordem que aquilo que a gente planeia hoje, no mês seguinte pode já estar completamente fora, não é? Fora, ultrapassado. Fomos ultrapassados. Portanto, é um pouco aquilo que na minha terra se diz o navegar à vista, não é? Estou do lado do mar, nós dizemos navegar à vista quando eu não posso navegar com os meios tecnológicos que hoje os barcos dispõem, não é? E então tenho que estar sempre a ver a costa, não é? Portanto, tenho que estar sempre com muito cuidado para não bater em alguma rocha, não é? Portanto, porquê? Porque realmente o panorama do mercado, ou enfim, das circunstâncias de solicitações de mercado, são mudanças intensíssimas, de uma rapidez brutal.
E então, outra síntese que eu posso fazer, o número nesse sentido, a quantidade, a complexidade e imprevisibilidade das variáveis que influenciam a atividade económica das empresas são cada vez maiores. Quer dizer, não é só as mudanças, mas são mudanças muitas vezes complexas e imprevisíveis. Se nós soubéssemos, ou tivéssemos uma ideia que por ano há 3 ou 4 ajustamentos a fazer, não é? Em função das estações do ano, o que fosse, não interessa, não é? Mas não, quer dizer, hoje em dia, quando menos se espera, as coisas acontecem, estão a ver a pandemia, estão a ver a guerra, não é? Estão a ver o Lehman Brothers, enfim, 2008, não é? Enfim, não é que esse não era completamente imprevisível, quer dizer, já se sabia que estava a haver uma bolha, não é? Mas não sabia era quando é que ia arrebentar, não é? E, portanto, foi imprevisível na mesma, não é? Mas pronto, o que é facto é que vocês, enquanto empresários, têm que, de certo modo, levar em conta de que não podem descansar no vosso negócio em termos de que, pronto, agora estamos a vender bem, a coisa está a correr bem, a ad eterna é fazer sempre assim. Não é. Vocês têm que estar sempre vigilantes em relação às variáveis que interferem no vosso negócio. Finalmente, enfim, um certo apelo, isto agora tem a ver com a CPPME, e diz: o associativismo empresarial é o fator mais determinante para a sobrevivência e o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas. Porquê? Porque, por muito bons, muito bem, digamos, enquadrados que vocês tenham os fatores dinâmicos, se os estáticos falharem, vocês falham, não é? De hoje para amanhã, agora... Senhor Nuno, desculpe interromper, deve ter ficado sem som. Diga. Não, Sem som? nós estamos a ouvir bem. Francisco, está-me a ouvir? Francisco provavelmente ficou sem altifalante. Francisco, experimente ver o som no seu. Eu estou a ser ouvido. Agora está a ouvir, Francisco? Francisco, está a ouvir? Eu não sei o que é que terá acontecido. Não sei. Os outros participantes estão a ouvir? A ouvir. Está a ouvir agora? Não está a ouvir, não é? O Francisco penso eu, será o único que não está a ouvir, quer dizer, será assim, Jerónimo? Eu não faço ideia. Sim, será. Eu já lhe mandei mensagem por chat. Eu mandei-lhe agora mensagem por chat, mas julgo que será só ele que não está a ouvir. Sim. Tá, já agora, os outros participantes, de uma maneira geral, estão a acompanhar, ou tem havido algum tipo de interrupção? Não, está tudo bem, obrigada. Pronto, está bem, Ana, obrigado. Foi a Ana Frade que falou? Foi a Rita Valadas, obrigada. Está bem, ok. Pronto, que eu tenho o ecrã cheio com o PowerPoint. Pronto, então estava a dizer então que se os vossos fatores dinâmicos estão enquadrados, que vocês dominam bem o vosso negócio e, enfim, e acompanham como deve de ser, mas se realmente os fatores estáticos forem no sentido de vos partir as pernas, não há hipótese. Ou por causa da legislação, ou custo de energia, ou coisa que valha. Portanto, aqui a defesa do empresário são os seus organismos de representação. Portanto, enfim, a CPPME mostrou bem que consegue ter uma intervenção muito direta a nível da comunicação quando foi da questão da pandemia, né? Lembrar-se-ão disso, naturalmente, e, portanto, é esse tipo de associativismo que tem que, de certo modo, fazer valer e mostrar os problemas com que se debatem os micro e pequenos empresários, né? E aqui só o associativismo mesmo. Eu agora ia-vos mostrar, então, também, isto é mesmo síntese, né? E lá um slogan da CPPME que é: juntos seremos mais fortes, ok? Pronto. Estes juntos seremos mais fortes, eu penso que toda a gente está de acordo com isto. Depois da capacitação, valeria a pena que possamos, ou que venhamos a poder dizer isto: juntos e mais capacitados, seremos ainda mais fortes.
digamos, esta interposição de algumas palavras vai no sentido de que um fecho, enfim, ou de outra maneira, sim, um fecho de fios débeis, digamos assim, é um fecho débil também, não é? Nós podemos estar juntos e mesmo assim não conseguimos ser fortes, não é? Portanto, aqui realçava a ideia de que se formos mais capacitados, porque a capacitação não tem termo, quer dizer, é um processo continuado, um processo contínuo, não é? Portanto, nós não podemos dizer eu estou capacitado, não é? Eu estou mais capacitado, ou estou menos capacitado, por isto ou por aquilo, não é? Portanto, mas se eu estou mais capacitado, eu serei mais forte seguramente, não é? E depois, gostava de vos passar enfim, por causa do termos juntos, um pensamento do Leonardo da Vinci, que diz que para estarmos juntos, lá está, não precisamos estar perto, basta estarmos dentro. Eu acho isto muito interessante, porque isto, estão a ver, é século XV, não é? Quando muito século XVI, ele fez a transposição de um século para o outro. Como é que, claro, ele não adivinhava que ia haver internet, não é? Mas realmente, hoje em dia, os meios de comunicação permitem uma proximidade entre as pessoas que era impensável aqui há uns anos, não é? Mesmo com o telefone era impossível termos este tipo, olha, temos esta sessão assim, por exemplo, que estamos a ter, não é? Pronto, portanto, isto foi o que, a síntese final é esta, portanto, realmente nós podemos, se mantivermos ligados à CPPME, portanto, podemos realmente contribuir para que o nosso negócio também corra melhor, dito assim. Pronto, isto foi, digamos, é a minha apresentação. Eu vou interromper agora a apresentação, não é? A apresentação, o PowerPoint, não é? E estou aberta, digamos, a ideias vossas, a questões, enfim, tudo aquilo que queiram colocar e que pensem que pode ser relevante para serem mais esclarecidos. Vamos lá ver, quem é que dá o pontapé de saída? Teria muito gosto em poder tirar-vos dúvidas, se for capaz, não é? Ou então podemos dar uma volta à sala, que se costuma dizer, não é? Portanto, enfim, enfim, isto já vai em 1h15. Pelo menos um quarto de hora era interessante que pudéssemos bater aqui um papozinho, não é? Enfim, agora vou eu induzir, vou eu ser o chato, não é? Ana Paixão Frade, ou Ana Frade, como é que achou esta 1h15 que passámos juntos? Acha que está, neste momento, está tentada a experimentar o curso global ou nem por isso? Eu tentada estou sempre. A gente temos que estar abertos a aprender cada vez mais, não é? E acho que eu tenho uma opinião muito própria de que, peço desculpa, tenho a câmara... Não, estamos a ouvi-la perfeitamente. Eu tenho a câmara desligada, mas eu de facto não consigo ligar agora, não sei o que é que se passa. Mas eu tenho uma opinião muito própria que, para mim, aqui, o que nos tornava mais competitivos, aqui no Baixo Alentejo, era mesmo a união, era que trabalhássemos em rede, excluindo até os tipos de negócios, porque eu acho que há toda uma oportunidade para criar vários tipos de redes que consigam incluir vários empresários, e temos imenso por onde trabalhar. Acho que o difícil é mesmo aliar as pessoas, porque eu também sou da opinião do Leonardo da Vinci. Está muito bem, Ana. É curioso o que está a dizer pelo seguinte: nós estamos numa época em que também há muitas modas, não é? Muitas vezes há o hábito de seguir determinado tipo de caminhos porque é moda, toda a gente vai por aqui porque acha que assim é que é, quer dizer, enfim, muitas vezes não são opções racionais. Por exemplo, um caso muito interessante que está a acontecer em França nesta altura é que está a haver um ressurgimento do modelo de associativismo que estava fora de moda, não é? O démodé, não é? Já que estamos a falar em francês, que são as cooperativas, não é? É interessantíssimo porque o francês neste momento está a ser ganho para puxar outra vez pelo cooperativismo, que praticamente era residual há bem pouco tempo, não é? Já, claro, não estou a falar na Dinamarca. A Dinamarca era um país tradicionalmente cooperativista e é. As grandes empresas dinamarquesas são cooperativas.
não é? Claro. Portanto, E desde que haja interesses comuns que possam ser tratados em comum e em benefício do coletivo, porque não? É para ganhar dinheiro, é para Claro. melhor. Só que eu acho que ainda há muito aquela ideia de que aqui, quando fala de juntos somos mais fortes, eu acho que aqui ainda há muita ideia de que não, sozinha é que eu sou capaz, porque senão ou vão-me roubar isto, ou não vou conseguir fazer aquilo. Eu tenho muita esperança que esta nova geração, que está a entrar agora, de empresários, que consiga fazer alguma diferença e que consiga manter alguns ideais, no sentido de haver esta rede, esta cooperação. Claro. É assim, mesmo a nível da teoria da evolução, só se evolui quando se chega ao estado máximo de evolução de um corpo individual, só se evolui em grupo. Portanto, é nítido que o caminho tem que ser por aqui, é preciso é que os empresários se abram a isso. Já agora, atenção, há um assunto que eu estava-me a esquecer, é o seguinte: este curso global, ok? Se vocês o quiserem frequentar, é sem encargos para vocês, ok? Portanto, ele surge de um protocolo de cooperação entre a Câmara de Serpa e a CPPME. Portanto, eu não estou a vender serviço, está bem? Quer dizer, fiquem com esta ideia. Portanto, teríamos muito gosto em que, se fossem convidados, que frequentassem o curso de formação global, para depois então avançarem para as áreas temáticas, não é? Porque para cada negócio haverá um conjunto de áreas temáticas que são mais pertinentes, é evidente. Não, aqui da mesma maneira que não há negócio standard, também não há formação standard, não é? Portanto, aqui é um bocadinho à medida, não é? On tailor, como dizem os ingleses. Portanto, é à medida, é ao alfaiate, não é? Ok. Pronto, Ana, muito obrigado. O Tomé Panazeite, há alguma consideração que queira fazer sobre isto, que assistiu até aqui? Pronto, por enquanto não consegue fazer, não sei. Francisco Gomes, consegue agora já ouvir? Consegue intervir? Gemas, Francisco Gemas. Desculpa. Olha, eu perdi aí um pouco porque houve aqui uma queda da internet. E então houve aqui uma trovoada e o sistema foi abaixo. Mas daquilo que me apercebi e gostei, estarei interessado na formação. Em perder, entre aspas, 3 horas. Não é? Nunca se perde, aprende que sempre não qualquer vos coisa, afete por muito, pouco que seja, mas sempre com alguma aprendizagem. Claro. Esperemos que sim. Rita Valadas? Sim, eu realmente acho sempre interessante fazer formação ou participar sempre em alguns workshops onde podemos participar, não é? Eu neste momento estou a fazer alguma formação, mas obviamente nunca descarto a possibilidade de participar neste tipo de atividades e como a Ana Paixão bem dizia, é também muito importante as pessoas associarem-se, até muitas vezes encontrando nestas ações formativas e podendo trocar muitas vezes ideias e avançar às vezes para novas soluções. Eu, como estou aqui há 2 anos no Baixo Alentejo, eu deixo só aqui uma mensagem que realmente reitero as palavras da Ana. É muito importante trabalharmos aqui em parceria, em sinergia. Eu já o faço com muitos parceiros na região. Sem eles é mais difícil avançarmos. E, aliás, a Ana sabe, nós ficámos até de falar com ela e com outros parceiros na região de Serpa. Nós pertencemos a Serpa, mas eu trabalho muito com parceiros também em Moura, Vidigueira e até em Beja, para além também de Serpa. Portanto, por isso, sim, claro que sim, iremos ver a nossa acessibilidade, tanto minha como da parte da gerência, mas claro que sim, estamos sempre abertos a participar e a aprender. O conhecimento é algo que devemos fazer a vida inteira e como pequenos empresários é sempre muito importante estarmos a par das atualizações e tudo o que é necessário para podermos avançar. Muito obrigada. Pronto, de qualquer maneira, isto indo um bocadinho à parte final da intervenção da Rita, se nós estivéssemos aqui num único setor de atividade, vamos imaginar a problemática dos alojamentos locais, então, não é? O turismo local, enfim, o turismo rural, coisas desse tipo, não é? Portanto, nós poderíamos fazer um tipo de formação diferente deste que vamos fazer. Porquê? Porque aí, nesse caso, a estratégia formativa
seria de socioconstrutivista. O que é que isto quer dizer? Eu assim vou aplicar, já agora, enfim, estou a entrar um bocadinho nos pressupostos que levaram à construção ou a este modelo de formação. Estou a usar o processo construtivista, isto é, são vocês a construir o vosso percurso formativo. Não é? A partir do momento em que frequentam o curso global e que sabem construir aquela grelha de competitividade, não é? Para o vosso negócio, pronto, a partir daqui são vocês que pronto, podem de hoje para amanhã pedir um conselho sobre isto, sobre aquilo, cá estaremos, é evidente, não é? Mas são vocês a construir o conhecimento. Se fosse um setor só, nós podíamos usar então o socioconstrutivismo, em que vocês digamos, iam fazer o vosso percurso, mas também com a ajuda dos outros. Isto é, porque eu podia pôr a Rita Valadas em contacto com o Francisco Gemas e vocês uns aprendiam com outros, não é? Isso é socioconstrutivismo, quer dizer, é construção em equipa, vá lá. Eu aqui não posso fazer isso, como podem calcular, porque temos setores de atividade muito distintos, não é? E, portanto, aqui é construtivismo puro, não é? Para já. De hoje para amanhã, enfim, poderíamos pensar em que podíamos ir para modelos socioconstrutivistas, que normalmente são os mais eficazes, não é? Porquê? Porque estamos interpares, não é? E erros que já cometeram, os outros não vão cometer porque já ficam sobreavisos. Estão a ver? Quer dizer, nós normalmente dizemos em linguagem pedagógica que, digamos, o instrumento mais eficaz em matéria de aprendizagem é o erro. Não é? Nós, ao errarmos, e percebendo que erramos e compreendendo o erro que fizemos, normalmente não voltamos a errar. E, portanto, é uma aprendizagem muito sólida, não é? Okay? Mas também é verdade que se eu puder não errar, porque há erros e há erros que levam ao desaparecimento do negócio, por exemplo, não é? Se eu puder ter ao meu lado alguém que conhece o negócio também e que cometeu esse erro, não é? E que agora me está a avisar para não fazer assim. Estão a ver? Essa aprendizagem é tão eficaz como a aprendizagem pelo erro, não é? Ok? No fundo, é o erro que está subjacente, mas é o erro do outro, não é? Daí o socioconstrutivismo ser um modelo muito eficaz em matéria, em termos pedagógicos, não é? na formação. Está bem, está bem. O que era mais agora? Não sei se o Panazeite já pode falar, o Tomé. Tomé consegue ouvir-me? Parece que não. Irina? Está a Irina? A Irina da Data Zero. Ouviu-me? Não? O Eduardo? Pronto, eu não sei, temos mais alguém em linha agora? Creio que não. Parece-me a mim que não. 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 Duarte, não sei se queres dizer alguma coisa. Há de escrever, com certeza, não é? Se calhar ele não está presente. O Eduardo para todos. Estou a ouvir, não sei o que se passa com o micro. Jerónimo, talvez dê-lhe indicação para clicar no micro, não sei. Ou pôr o som mais alto, não sei, não faço ideia. Portanto, o Eduardo, desde o início, que tem o micro ligado, mas aparentemente deve ter algum problema técnico que não... Sim, sim. Não consegue ligar. Portanto, pronto, não sei se mais alguém tem alguma questão a dizer. Portanto, nós vamos continuar a desenvolver ações no sentido de conseguirmos montar, digamos, uma ação de formação do próximo, digamos, na próxima fase, conforme o Nuno Paulo Santos estava a dizer. Portanto, havemos de entrar em contato. Entretanto, se quiserem rever alguma coisa, nomeadamente o Francisco Gemas, eu creio que não perdeu muito tempo, mas perdeu aqui 5 minutos. Nós havemos de vos mandar o link, porque colocaremos a sessão
no nosso canal do YouTube e, portanto, havemos de vos mandar o link para aqueles que estavam inscritos, no sentido de se quiserem rever alguma das questões, enfim, alguma coisa que não tenham apanhado. E pronto, para além daquilo que vão receber da nossa parte e dos contactos que vão ter da parte da CPPME relativamente às próximas fases da formação, estejam completamente à vontade para nos contatarem por via desses, enfim, endereços de correio eletrónico, dos telefones, quer diretamente para a CPME, quer com o núcleo de SERPA e com o CADES, portanto, que no âmbito da relação que temos também com a Câmara Municipal de Serpa e com o CADES, portanto, temos períodos de atendimento, portanto, aí alguma coisa na qual possamos ser úteis para além destas ações de formação, portanto, estejam completamente à vontade, enfim, bem como outros empresários ou outras pessoas que estejam a pensar em ser e que julguem que nós os podemos ajudar de alguma forma, portanto, disponham em absoluto, portanto, da CPPMN por qualquer dessas vias ou outras. Pronto, muito obrigado por terem estado aqui connosco e contem com novos contactos da nossa parte no sentido de darmos sequência ao agendamento, quer digamos, numa primeira fase de ações de formação global, quer depois de se elencar quais as necessidades específicas temáticas, podermos avançar para o agendamento dessas sessões. Sei, Nuno, queres dizer mais alguma coisa? Algum dos presentes estejam à vontade. Eu, da minha parte, é dizer o meu obrigado pela atenção que dispensaram, que dá a impressão que as pessoas que tiveram atentas, não é? E boa sorte, quer dizer, portanto, a sorte também é precisa, não é? Claro. Não é só capacitação. Agora, a sorte costuma dar muito trabalho, não é? Mas pronto. É verdade. Mas também é preciso alguma. Pronto, olhem, muito obrigado. Muito obrigado, continuação de bom trabalho e estamos absolutamente ao dispor, contem connosco. Ok? Pronto, fiquem bem. Então vá, muito boa tarde. Obrigado. Ok.